Polícia investiga o sequestro de um bebê de 6 meses e descobre um caso de adoção ilegal. A patroa registrou a criança da babá como filha. O motorista bêbado que provocou a morte de 2 pessoas ganha liberdade provisória. Pesquisa nacional revela: as mulheres lideram o ranking de empreendedorismo no Brasil. E olha quem deu o ar da graça num shopping de Jataí. Vem, gente, o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h10. Foi solto o motorista bêbado que bateu num caminhão e matou 2 pessoas em Anápolis. Cristiano Mamédio da Silva estava preso preventivamente há pelo menos 40 dias. Liz Mendes, boa noite para você. Qual foi o argumento da defesa? Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. A defesa alegou que se fossem impostas as medidas preventivas, medidas cautelares a Cristiano, a probabilidade dele cometer crime semelhante era quase nenhuma. Então, a Justiça acatou esse pedido da defesa e estabeleceu medidas cautelares, como o comparecimento mensal de Cristiano à Justiça para prestar esclarecimento sobre o que ele faz ao longo do mês. Ele também está proibido de se ausentar por mais de 8 dias aqui da cidade e também de frequentar bares e festas. A CNH dele também foi suspensa. Só para relembrar o caso, Rosane, o Cristiano Mamédio foi preso em flagrante no dia 3 de outubro, depois que ele causou um acidente porque estava dirigindo bêbado, avançou o sinal vermelho e bateu em um caminhão que transportava tijolos. Nesse caminhão, 2 pessoas foram arremessadas para fora do caminhão e morreram. Uma delas, a vítima, é Manuel Pires, filho de Michele Pires, que quando soube da soltura de Cristiano, gravou um vídeo e é esse depoimento que a gente vai acompanhar agora. E como mãe, eu quero dizer a todas as mães que me abraçaram, que me abraçam, que me acolhem, obrigada. Eu não vou desistir. E não vou desistir para que outras mães não fechem o caixão dos seus filhos. A Secretaria de Segurança Pública disse que esse outubro já foi o mais violento no trânsito dos últimos anos e Anápolis é a 3ª cidade com o maior número de mortes no estado. São 172 pessoas que morreram em acidentes de trânsito até agora. Rosane. Tá certo, obrigada, Liz. E a defesa de Cristiano Mamédio disse que a decisão segue o que permite a lei, já que ele não tem antecedentes criminais. A Polícia Militar de Valparaíso recebeu um chamado para atender a ocorrência de um sequestro de bebê. Mas a suposta sequestradora era a mãe biológica da criança. A mulher chegou à delegacia e denunciou que a babá tinha sequestrado a filha de 6 meses e fugido para o Distrito Federal. Os investigadores conseguiram contactar familiares da babá, informaram sobre a investigação e souberam que ela tinha sido mãe recentemente. O delegado então questionou a patroa que veio fazer a denúncia. Em entrevista, ela confessou que não era a mãe biológica, mas que a bebê tinha sido registrada em nome dela. A polícia então descobriu que tratava-se de um caso de adoção à brasileira. A babá teria dado a criança para a patroa criar, deixado ela registrar o bebê como se fosse mãe biológica, sem passar por qualquer autorização judicial, o que é considerado crime pela lei brasileira. O crime de adoção brasileira está previsto no artigo 242 do Código Penal, E ele basicamente consiste em você registrar um filho de outra pessoa como se eu fosse, sem passar pelo trâmite do processo de adoção. Os policiais conseguiram encontrar a criança no Distrito Federal. Ela foi levada para um abrigo do Conselho Tutelar até que a Justiça decida com quem a bebê deve ficar. A polícia vai investigar como a patroa conseguiu registrar a criança e se teve a participação de outras pessoas. A gente pode chegar em crimes praticados por funcionários públicos, por exemplo, Porque não é tão fácil alguém dar entrada num hospital usando uma outra identidade. Então, tudo isso tem que ser objeto de averiguação. E uma mãe procurou a polícia para denunciar que o filho autista foi vítima de discriminação.
A babá e a criança de 4 anos foram expulsas de um carro por um motorista de aplicativo. A criança tinha saído de uma sessão de terapia na Pai de Anápolis e retornava para casa. A babá chamou um carro de transporte por aplicativo. Durante a viagem, a criança, que é autista, teria ficado irritada e teve uma crise nervosa. O motorista não gostou da situação, parou o carro em uma avenida movimentada e mandou a babá e o menino descerem do veículo. O menino e a cuidadora foram deixados na rua e o motorista seguiu viagem. A reação da babá foi ligar para a mãe da criança, que foi buscá-los no local. A família registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O caso é tratado como discriminação de pessoa com deficiência. Após ser informado sobre o ocorrido, o aplicativo de transportes excluiu o motorista da plataforma. Ele não vai mais poder dirigir para a empresa. Para essa coordenadora da APAI, a falta de informação contribui para a discriminação. A pessoa com autismo, ela tem algumas necessidades específicas que a população precisa conhecer. Às vezes a pessoa com autismo, ela tem algumas dificuldades que acabam desencadeando comportamentos de autoagressão, de choro intenso, de nervosismo. A Uber diz que não tolera qualquer forma de discriminação, reafirmou que desativou a conta do motorista e que está colaborando com as investigações. A mineradora Sama, em Minaçu, no norte de Goiás, anunciou a retomada da escavação da mina de amianto. A atividade, já proibida pelo Supremo Tribunal Federal por apresentar risco à saúde, havia sido proibida pelo Supremo, mas uma lei estadual autorizou a extração. O amianto já foi banido em mais de 60 países. A usina de amianto em Minaçu é a maior em funcionamento na América Latina. Ela chegou a ficar fechada há 1 ano por causa de uma batalha na justiça. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal proibiu a produção, a venda e o uso de materiais com amianto por entender que ele representa riscos à saúde. Em fevereiro deste ano, a empresa voltou a funcionar, retirando apenas amianto que já estava exposto. Agora, a mineradora Sama anunciou que vai começar a retirar as camadas de terra que cobrem o amianto para continuar a produção, mas ainda não informou quando vai retomar as escavações. No comunicado, a empresa diz que o retorno das atividades está amparado pela lei estadual, que autoriza para fins exclusivos de exportação a extração e o beneficiamento do amianto. A lei foi aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governo de Goiás em julho de 2019. Uma ação da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho questiona a constitucionalidade da lei estadual diante da decisão anterior do STF. O processo ainda não foi julgado. Enquanto a empresa estava em plena atividade, gerava cerca de 500 empregos diretos e indiretos. O Sindicato dos Trabalhadores dos Mineiros de Minaçu defende a retomada das atividades. O Supremo Tribunal Federal não se manifestou até agora e a empresa, baseado na lei estadual que autoriza o uso, a extração e a comercialização do amianto para fins de exportação, a empresa voltou às suas atividades. O amianto é considerado cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde. A extração do mineral é proibida em mais de 60 países. O procurador do trabalho, que também integra o Programa Nacional de Banimento do Amianto, vê a retomada das escavações da mina com preocupação. Bom, causa extrema perplexidade e surpresa que a Sama comunique ao mercado e à sociedade que vai continuar produzindo a exploração mineral de uma substância cancerígena que foi reconhecida e declarada pelo Supremo Tribunal Federal como atividade econômica inconstitucional. Causa enorme risco à saúde coletiva dos trabalhadores da mina, de toda a sociedade, dos países que vão importar essa substância cancerígena, e nós também questionamos como que uma lei do Estado de Goiás pode, contra as decisões do Supremo Tribunal Federal, imaginar que essa substância vai ser transportada em outros estados onde não há permissão para o aproveitamento econômico dessa substância cancerígena. A mineradora Sama informou que o amianto não é mais utilizado em nenhum produto no Brasil e que ele é embalado no local de extração aqui em Goiás e de lá vai diretamente para os clientes no exterior.
Nós pedimos uma posição dos Ministérios de Minas e Energia e também do Meio Ambiente para saber se a retomada da atividade será considerada legal, mas não recebemos resposta. O governo de Goiás também não respondeu aos nossos questionamentos sobre a lei estadual. E o governador Ronaldo Caiado esteve hoje na região do entorno do Distrito Federal. Ele entregou 460 apartamentos a famílias de Valparaíso. Os 468 apartamentos são de 2 quartos, com 44 e 47 metros quadrados. A Bibiane, que mora de favor na casa de parentes, no Distrito Federal, agora comemora a compra do novo apartamento em Valparaíso. Com a casa nova, ela e o marido já estão planejando outros sonhos. A coisa que a gente está planejando já há um bom tempo e a gente ter um filho e ter um lugar para colocar ele vai ser a melhor coisa. Ao todo, estão sendo entregues 5 prédios. A obra custou cerca de 39 milhões de reais. A entrega dos apartamentos faz parte do programa Casa Verde e Amarela do governo federal, que em Valparaíso tem parceria com o governo do estado. O projeto ajuda famílias de baixa renda a adquirir a casa própria. Você, ao combater o déficit habitacional, você dá qualidade de vida, você dá segurança, você dá condições melhores de higiene, de saúde. A casa, ela é o ponto de apoio para que tudo possa dali acontecer e melhorar as condições de uma família. O Josafar e a Maria Artenise já estão conhecendo o novo lar. O casal, que pagava aluguel, agora vai conseguir investir o dinheiro em outros projetos. Saber que é da gente agora, né? Nossa, é um sonho. Era um sonho que a gente tinha de muito tempo. Agora, um alerta para os pecuaristas. A campanha de vacinação contra a aftosa está terminando, vai até o próximo dia 30. A expectativa do estado é vacinar 10 milhões de animais. Em Catalão, as lojas especializadas estão bem movimentadas essa semana. É só a loja abrir que o movimento começa. A procura pelas doses das vacinas contra a fitose e raiva é sempre maior nas primeiras horas da manhã. O seu Roberli, que tem fazenda em Ouvidor, passou por aqui e já garantiu as doses para imunizar as 400 cabeças do rebanho. É bem importante, né? Porque evita as doenças, né? O gado fica imunizado, né? Faltando pouco mais de uma semana para o fim da campanha, o movimento ainda é intenso nas casas agropecuárias aqui em Catalão e não deve faltar vacina, não. No estoque ainda tem bastante dose e para garantir que vai atender todos os clientes até o fim da campanha, o comerciante já fez novas encomendas. Eu estou com os pedidos de vacina de raiva para chegar, entendeu? Mas eu acho que não vai faltar não, vai correr tudo bem. Em Catalão, a expectativa da Agrodefesa é vacinar nesta segunda fase da campanha cerca de 123 mil animais. Nesta etapa da vacinação, só são imunizados animais com até 2 anos de idade. O prazo termina no dia 30 de novembro e não deve haver prorrogação. Não deve ser prorrogada a campanha, então pedir para o produtor se lembrar que ele tem até o final deste mês para adquirir a vacina, vacinar os seus animais e até o dia 7 de dezembro para fazer a declaração. Lembrando também que aqueles produtores com até 150 cabeças podem ser atendidos presencialmente nas nossas unidades. Aqueles com mais de 150 cabeças, eles devem fazer o lançamento, a declaração da vacina e do rebanho de forma online. Meia tonelada de maconha foi apreendida hoje em Rio Verde. O Fábio Lemen traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite para você, Fábio. Oi, Rosane, boa noite para você, para quem nos acompanha. Toda essa droga foi apreendida pelo COD, o Comando de Operações de Divisas, isso na GO 174, eles faziam abordagens, os policiais faziam essas abordagens. 2 veículos não respeitaram a ordem de parada dos policiais, começou, portanto, uma perseguição pela GO 174, esses veículos entraram em uma estrada vicinal na zona rural aqui de Rio Verde e os motoristas fugiram. Foram feitas buscas nessa zona rural, mas os policiais não conseguiram encontrar os motoristas. Dentro dos carros havia 662 quilos de maconha.
Toda essa droga apreendida pelo COD foi levada para a Polícia Civil aqui de Rio Verde. Portanto, os motoristas ainda seguem foragidos. A gente lembra, Rosane, que hoje a Polícia Civil fez uma incineração de drogas apreendidas nos últimos meses aqui na cidade em várias operações, principalmente uma grande quantidade de maconha. Essa incineração foi feita em uma indústria aqui do município, distante aí da área central da cidade. Portanto, foram incineradas 2 toneladas de drogas apreendidas nos últimos meses aqui na cidade. Todo esse trabalho foi acompanhado pela perícia que acompanhou esse trabalho de incineração. Rosane. Tá certo, Fábio. Obrigada pelas informações. Então, de Rio Verde, bora para Anápolis, porque a Embaixada do Japão no Brasil ainda tenta localizar pessoas próximas à japonesa que foi morta em Abadiânia. O corpo continua no IML lá da cidade, de onde fala Liz Mendes, e é para lá que a gente vai conversar com ela. Liz, boa noite para você, porque a gente tem aí a informação de que esse jovem teria cometido, inclusive, 2 estupros, né? É isso mesmo, Rosane. Boa noite mais uma vez para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. São 2 atos infracionais, né, que são comparados a estupro. O primeiro teria sido cometido por ele no ano de 2017, onde a vítima era uma mulher lá de Abadiânia também, de 28 anos. O segundo, no ano seguinte, em 2018, e a vítima já era uma menor de 16 anos, que foi abordada pelo Rafael na saída da escola. Ela foi estuprada, roubada e também ameaçada de morte. Os 2 atos infracionais foram cometidos, né, porque Rafael ainda era menor de idade. Agora, com relação ao crime cometido por ele, porque ele confessou ter roubado e depois matado a japonesa que fazia tratamento espiritual em Abadiânia, o corpo dela continua aqui no IML de Anápolis, porque a embaixada japonesa no Brasil ainda não conseguiu localizar alguém para que pudesse fazer a retirada do corpo. O corpo está liberado desde a terça-feira, quando foi identificado, né? A japonesa já estava desaparecida, amigos próximos a ela relataram à polícia o desaparecimento dela e o Rafael está preso desde então. Ele foi preso em flagrante e ontem a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva. Ele está preso em Alexânia. Rosane. Obrigada de novo, Liz. E olha, o dinheiro que poderia significar finalmente o fim do sofrimento diário dos passageiros do transporte coletivo deve ser usado para pagar a dívida milionária das empresas de ônibus. O recurso aprovado essa semana pelo Senado ainda depende de aprovação do presidente da República. Todos os dias, mais de 260 mil pessoas andam de ônibus em Goiânia e região metropolitana. São passageiros como a dona Terezinha, que encara de perto uma realidade dura. Terrível, é muito ruim, sabe, assim, os horários, os ônibus sempre estão atrasados, lotados. Entra ano e sai ano, o passageiro continua passando sufoco o dia inteiro. É da hora de ir para o trabalho até a volta para casa com ônibus lotados. A média era de mais de 500 mil passageiros por dia. Com a pandemia, esse número caiu. Mas quem continuou usando o transporte público não deixou de enfrentar os transtornos de sempre. Estão passando de 2 em 2 horas, né? E esse terminal não tem estrutura nenhuma. Quando chove, molha tudo. Está muito lotada. E também a falta de segurança, né? Ataca muito dentro dos ônibus. Hoje mesmo assaltaram o celular de uma senhora. Essa semana, o Senado aprovou um projeto para enviar 4 bilhões de reais para tentar melhorar a qualidade do transporte coletivo em todo o país. A lei ainda depende de sanção do presidente da República. O dinheiro vai ser enviado para cidades com mais de 200 mil moradores. A distribuição do recurso vai ser assim. Os municípios vão ficar com 70% e a verba será proporcional ao número de habitantes. Já os 30% restantes ficam com estados e o Distrito Federal. Em Goiás, as cidades que têm mais de 200 mil moradores e que podem ganhar o dinheiro do governo federal são Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, Águas Lindas de Goiás e Lusiânia. As empresas só podem receber o dinheiro depois de assinarem um termo em até 60 dias depois que a lei for publicada. Mas com tantos problemas no transporte público, fica a dúvida. Quando a grana chegar, onde investir primeiro?
Hoje, as empresas de ônibus da região metropolitana acumulam 60 milhões de reais em dívidas. E segundo esse professor da UFG, só depois de colocar as contas em dia, as empresas vão melhorar o serviço. As empresas conseguem resolver os problemas de déficit que elas têm, elas podem normalizar o tamanho da frota e habilitar também mais linhas, né, e mais ônibus para poder circular, né. Isso é importante até para diminuir a superlotação que estão experimentando hoje em dia os ônibus, né. A Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo afirma que os municípios da Grande Goiânia devem aceitar a ajuda. Ele será aplicado exclusivamente para minimizar os impactos sofridos pelo transporte coletivo, principalmente na parte econômica e financeira das empresas operadoras e concessionárias do sistema. Então, esse recurso ele vai fazer com que esse reflexo negativo de 2020 não seja refletido diretamente na tarifa. E não aumentar o valor da passagem é justamente uma das exigências para receber o recurso. As empresas também não podem demitir funcionários durante a pandemia. É do Estado e dos municípios a responsabilidade por assumir o termo de adesão e por receber os valores. O poder concedente que me diz como que deve ser a nossa operação. Quantidade de veículos, horário, linha, qual é a prioridade de investimento. Os passageiros só esperam soluções. Não tem estrutura nenhuma, muito precário, muito precário. Um homem morreu hoje soterrado enquanto trabalhava em Mineiros. Fernando dos Santos trabalhava numa empresa terceirizada do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Ele estava ajudando na manutenção de uma rede de esgoto quando uma parede de quase 3 metros desmoronou. Fernando acabou soterrado. A Prefeitura de Mineiros lamentou a morte e diz que está prestando todo o apoio à família. Depois do intervalo, a gente te mostra um visitante inesperado no shopping de Jataí. Agora são 7h31, já a gente volta. Estamos de volta, agora às 7h33. O Pix, novo sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, já está funcionando. E é uma facilidade, dá para receber e fazer transferências sem usar dinheiro, cartão, tudo é feito pela internet. E já tem gente usando e aprovando a novidade. Na dúvida, o Lucas fez o teste para saber se o Pix é seguro e se funciona mesmo. Facilita demais para a gente que eu fiz o teste de uma movimentação pequena de dinheiro. E é coisa instantânea. Com a chegada do Pix, dinheiro e cartão podem sumir da carteira dos brasileiros devido à segurança e à rapidez para fazer as transações financeiras. E quem está de olho nessa novidade são os comerciantes. É que dá para fugir daquelas taxas cobradas pelas administradoras de cartões. As transferências DOC e TED levam de 1 a 2 dias para entregar o dinheiro na conta do cliente. Diferente do Pix, que leva no máximo 10 segundos. O dinheiro fica disponível imediatamente na sua conta e eu não sou tributada, eu não sou cobrada em nenhum valor. O Pix não tem custo, nem para quem transfere ou para quem recebe. Pode ser feito a qualquer hora, 7 dias por semana. E a transação é mais segura, porque pede uma chave, que pode ser o número do celular, CPF ou até mesmo o e-mail. Mas vale a orientação do especialista. O cadastro da chave é feito no site ou aplicativo do banco, nunca por ligação telefônica ou por link enviado por mensagem. As pessoas têm recebido por e-mail, têm recebido SMS, WhatsApp, com links para clicar. Então, qual é a orientação? A orientação é que fujam de clicar em links, porque através desses links é que eles conseguem aí capturar as suas informações. As mulheres são maioria quando o assunto é empreendedorismo. E não sou eu que estou falando não, viu? É uma pesquisa nacional. Hoje é dia do empreendedorismo feminino e você vai conhecer agora uma ideia de apoio coletivo. Depois de 5 anos vendendo semijoias pela internet, a Débora aceitou o convite para conquistar novas clientes num espaço físico compartilhado. Eu vi uma oportunidade de crescimento, em expandir minhas vendas e mais pessoas conhecerem a minha marca. Cada cômodo foi adaptado para receber mulheres que vendiam apenas pela internet por não terem condições de pagar as despesas de uma loja tradicional. A ideia é da Lana, que decidiu investir no empreendedorismo coletivo e convidou 6 microempreendedores individuais para fazer parte do projeto. A parceira chega só com o material dela e ela paga o aluguel por mês. Só isso, ela não paga mais nada. Na hora que o cliente chega na loja, ele é atendido e recebido como se a loja fosse dela.
Então ele é direcionado ao que ele procura. Entre as vantagens de um espaço compartilhado estão a diminuição de custos e a possibilidade de alcançar mais clientes. Mas a concepção da ideia vai além da questão financeira. É uma maneira de fortalecer quem está começando e mostrar para elas que empreendedorismo também é negócio de mulher. Quando uma mulher empreende, a sua capacidade de gerar riqueza, de acrescentar no PIB, é 30% a mais do que um homem. Esse tipo de empreendimento coletivo, ele é favorecido quando se trata de negócios por mulher, porque ela tem essa característica, né, de aglutinar, de ser mais empática. E a participação das mulheres nos negócios só cresce. De acordo com o levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, das empresas ativas em Goiás, 52% são de mulheres. Na categoria microempreendedor individual, as mulheres já representam 63% no mercado e são mais rápidas quando se fala em adaptação. Estar hoje à frente do maior número de negócios é uma conquista de menos de 60 anos aqui no nosso país. No que tange a geração de negócios, a mulher está indo bem mais rápido, né? Em 60 anos aí nós estamos fazendo uma revolução já. Agora imagina só, você no shopping, de repente dá de cara com o quê? Um lobo-guará no corredor. Gente, isso aconteceu lá no shopping de Jataí. Quem estava filmando quase não acreditou no que estava vendo. Ah, é um lobo. É um lobo. Eu filmei ele. O vídeo foi gravado aqui neste corredor do shopping de Jataí. Mas como era madrugada, as lojas estavam fechadas e apenas alguns poucos funcionários estavam trabalhando e registraram o momento em que o animal passou por aqui. Câmeras de segurança registraram a chegada do visitante ilustre pelo estacionamento e também o passeio rápido. Aparentemente assustado, o animal passou correndo e foi embora. A gente orientou a nossa equipe na hora para que ligasse para os bombeiros, para eles fazerem o resgate do animal, levar para o habitat natural, mas infelizmente não deu tempo. Ele entrou e saiu como um raio de luz. Em setembro, militares do Exército também flagraram um lobo-guará dentro do refeitório. O animal estava fugindo do barulho de viaturas que tentavam apagar uma queimada que atingiu a área do quartel. Apesar de ser muito útil na carteira, imaginar o lobo-guará de verdade passeando pelo shopping assusta muita gente. Com certeza eu ficaria bem assustada, mas aparentemente eu tenho uma corajosa em casa que acharia ótimo encontrar esse lobo. O que você acharia, Cat, de encontrar um lobo? Ótimo. Agora vamos para a imagem do dia, que hoje é daquelas difíceis de acreditar. Um homem furtando flores do canteiro. Gente, olha lá. O homem está arrancando as plantinhas e colocando num saco. O flagrante foi feito numa avenida de Goiânia. Os moradores disseram que só hoje esse homem teria feito isso 3 vezes. A guarda municipal foi chamada e ele foi preso. Agora 7h39, o Jornal Anhanguera vai chegando ao fim. Uma boa noite para você. Um beijo, um cheiro para vocês. Hoje a gente encerra com imagens ao vivo da Avenida Pedro Ludovico, no setor Paraíso, em Anápolis. Até amanhã. Tchau, tchau.